Olá, bom dia! Hoje é dia 5 de abril de 2026, domingo da ressurreição. Todos os domingos, primeiro dia da semana, a igreja cristã entende que celebra a ressurreição do Senhor Jesus. Mas hoje, de maneira especial, no calendário, é esta data em que relembramos aí a sua ressurreição. Tem uma série de textos para a nossa devocional desta manhã, com algumas colocações que são perguntas ligadas ali àquele momento da ressurreição. Marcos 16, 3, nós lemos o seguinte: Então as mulheres que foram ao sepulcro diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Depois Lucas capítulo de número 24, versos 5 e 6. Então, as mulheres, estando possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhe falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E João, capítulo de número 20, versos 13 e 15. Então, eles, os anjos, perguntaram às mulheres, mulher, por que choras? Então, eles perguntaram à mulher, referindo-se ali a Maria, não a mãe do Senhor. Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E o verso de número 15. Agora Jesus, não mais os anjos, perguntou-lhe então Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? São perguntas, aliás, temos tratado exatamente sobre isso nas nossas devocionais, né? Perguntas que temos nas Escrituras, e aqui vemos uma série de perguntas ligadas à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas situações que mostram, infelizmente, algumas colocações que não são adequadas. E é preciso, então, corrigir alguns equívocos que vemos até mesmo ligados a estas perguntas feitas pelas mulheres naquela manhã de domingo. Primeiro, vemos aqui uma ansiedade razoável, mas uma preocupação absolutamente infundada, quando elas disseram assim, preocupadas, quem vai nos remover aquela pedra tão grande, tão pesada? Sem dúvida nenhuma, uma ansiedade até razoável, porém, uma preocupação infundada. Por que era infundada? Porque, embora a pedra pesada, eles não sabiam como fariam para remover, já que foram levar ungüentos, né, especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus, não havia necessidade de se preocuparem. Primeiro porque o Senhor Jesus já havia ressuscitado, não precisaria daqueles ungüentos. Segundo, porque Deus é soberano e poderoso para remover a pedra, para tirar a pedra, para fazer o que quiser naquele contexto. E, certamente, pessoas iriam, de alguma forma, poder fazer aquilo ali para elas, como fizeram também com Lázaro. Mas o fato é que aqui o que nos interessa é que muitas vezes nós temos até uma ansiedade que talvez seja razoável, mas uma preocupação infundada por falta da percepção da soberania de Deus e da vontade dele na história, porque Jesus havia dito que ressuscitaria e as portas da sepultura não poderiam retê-lo. Segundo aspecto,
é um anelo sincero, porém direcionado a um lugar equivocado. É o que lemos em Lucas, né? Por que vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Ou por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? O lugar demonstrava um anelo sincero de buscar o Senhor, de procurar o Senhor, de encontrar o Senhor. Esse anelo leva a um lugar equivocado. Embora, logicamente, o lugar estivesse até correto, certo? Onde elas iriam procurar o Senhor? Onde elas iriam buscar o Senhor? Querer encontrar o Senhor? O lugar onde ele havia sido sepultado, lá no seu sepulcro, na sua sepultura. Essa era a lógica. Isso seria buscar o lugar de acordo com a lógica. Porém, embora o anseio, o anelo, fosse correto, o lugar estava equivocado. Porque nós não somos movidos pela lógica. A realidade da ressurreição foge à lógica, quebra a lógica, despreza a lógica, suplanta a lógica. Porque não é lógica, é fé. Fé. Ele estava vivo, então não é entre os mortos que se deve procurar o Senhor. Isso aí é também uma questão até quase figurada, né? Não é entre nós, os mortos, que se deve procurar ao que vive, que é Jesus ressuscitado. Então, é preciso que nós entendamos que, embora se possa ter um anelo sincero em buscar o Senhor, encontrar o Senhor, as pessoas vão no lugar errado, equivocado, indevido, impróprio, onde ele realmente, de fato, de verdade, não está. Terceiro aspecto é o que vemos de um desejo nobre, um desejo realmente assim elevado, mas o propósito era equivocado. O desejo elevado, porém o propósito em relação a esse desejo estava equivocado. Por isso precisa corrigir esse equívoco. Por quê? Porque aquelas mulheres foram movidas por um anelo sincero em um lugar equivocado, com uma ansiedade razoável, porém uma preocupação infundada. E o desejo era de encontrar o Senhor, mas o seu propósito em encontrá-lo qual era? Era errado, equivocado, inadequado e impróprio. Por quê? Porque foram para ungir um morto. Ou seja, elas estavam vinculadas à morte, presas à morte. Esta é a grande dificuldade que vemos até em uma grande parte do cristianismo, a exaltação do sofrimento, a perpetuação da morte, a manutenção do Senhor Jesus morto, pregado na cruz, vencido pela morte. Esta visão é uma visão imprópria. As pessoas querem apenas ungir o corpo do Senhor, mantê-lo nessa condição, tê-lo nessa condição. Alguém que não tem participação efetiva, não tem interação, não tem atuação na nossa vida. Um morto. Faz parte até do nosso sentimento de perda de saudade, de ter alguma reverência, mas que na verdade não tem influência direta e efetiva, porque está morto na nossa vida, não pode interagir conosco, não pode falar conosco, não pode se envolver conosco, não pode ter conosco, porque não passa de um corpo inerte. Então, o que vemos aqui é que elas não deveriam buscar o Senhor para ungir um morto, para perfumar o corpo de um morto, mas sim deveriam procurar para adorarem o ressurreto, aquele que vive para sempre, aquele que venceu a morte, aquele que, com sua morte, tragou a morte, tendo sobre ela
a vitória. Por fim, nós vemos aqui com essas mulheres um sentimento razoável, mas uma manifestação inadequada. Mulher, por que choras? Aliás, os anjos perguntaram, depois o Senhor Jesus perguntou também, por que choras? O sentimento razoável diante da morte, da perda de alguém tão querido, tão estimado, envolvia tanta expectativa e esperança tão boa no coração daquela mulher, daquelas pessoas. Então, chorar é um sentimento razoável, mas naquele momento, naquele contexto, naquela hora, uma manifestação absolutamente inadequada. Razoável, sim, porém inadequada. A tristeza, o choro, não cabiam mais ali. Na cruz, enquanto morto, descido da cruz, chorar pela perda, talvez durante o sábado, os 2 dias, chorar seria razoável. Mas agora, era o 3º dia e ele havia dito que ressuscitaria. Chorar porque ele está morto era inadequado. Por isso eu pergunto, por que você chora? E ela diz, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Ou seja, está chorando porque além de ter morrido, agora a gente não pode nem celebrar alguma coisa para ele, ungí-lo, melhorar a sua aparência, evitar o mau cheiro, disfarçando assim essa condição de morte. Mas era o dia da ressurreição. Era o 1º dia da semana, era o 3º dia, quando ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E então, aquele sentimento que era razoável de tristeza, cuja manifestação era inadequada, imprópria naquele momento, é realmente transformado. E diz o texto que aquelas mulheres foram tomadas de espanto, admiração. Pelo Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 8. Foram tomadas de espanto. Algo assim, extasiante, que havia enchido seus corações, e esta admiração gerou o temor, a reverência e grande alegria. Mateus 28, 8. Grande alegria. A tristeza substituída pela alegria. O choro substituído pela adoração, pelo louvor, para a exaltação do Senhor e exultação na presença do Senhor, porque Ele havia ressuscitado. Ele estava vivo. Naquela hora, naquele momento, naquele 1º dia da semana, cumpria-se a promessa do Senhor. Ele havia transformado a morte em vida. O último inimigo havia sido vencido, e então agora ele transforma o choro em alegria. E aí cumpre-se o que o salmista havia dito: a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. A tristeza da morte durante a noite, mas agora a alegria da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Sem equívocos, sem erros, de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor, trazendo ao nosso coração a alegria dele, que está vivo, que ressuscitou e que nos garante essa mesma vitória. Amém, amém.